Vamos para a aula Os Elementos da Oratória. As pessoas quando assistem a alguma apresentação falam, nossa, mas como você se comunica muito bem, a sua oratória é muito boa, mas ela foi desenvolvida e está sendo desenvolvida. Principalmente agora, né, que eu passei por uma transição de carreira na parte de treinamentos, a minha oratória tem que ser muito boa durante 2 dias. Então, isso daí, e existem ferramentas, né, Glaucia? Com certeza. Mas entendam quais são os elementos da oratória. Como você vai trabalhar a sua oratória? Primeira coisa, o seu corpo, a sua consciência corporal, a forma como você se posiciona, a sua postura, a forma como você coloca as mãos, os seus gestos, tudo isso faz parte do elemento da oratória. Muito importante que a sua consciência corporal esteja alinhada também com a mensagem que você está passando, que aí vem o segundo elemento, que é a voz. A voz tem que estar projetada, você tem que ter uma boa dicção para você conseguir ser claro no que você vai falar. E, finalmente, você precisa ter uma logicidade de pensamento, tem que ter uma didática. Não adianta eu simplesmente, e acontece muito, a pessoa começa a falar e ela abre um monte de caixinhas. E de repente ela simplesmente esquece de onde ela começou, ela não consegue fechar o raciocínio. Então vejam, é muito importante que você tenha consciência corporal, ele tá rindo, que às vezes ele tem dificuldade nas caixinhas dele, hein? Então você precisa ter clareza com relação à sua consciência corporal, a sua postura, e nós vamos falar especificamente sobre isso mais à frente. A sua voz, você tem que ter uma boa dicção, uma boa entonação, um timbre bom, adequado, saber como fazer as pontuações, as pausas necessárias, também falaremos mais profundamente sobre esse ponto. E finalmente, você precisa ter clareza da sua mensagem. Tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter uma logicidade para que o seu interlocutor consiga compreender a mensagem que você quer transmitir. Porque eu, por exemplo, sou muito bom no improviso. Eu subo ali, eu falo muito bem no improviso, né? Para mim é a minha facilidade. É muito difícil para eu pegar e eu ler alguma coisa, eu não consigo. Mas é engraçado, cada pessoa tem um perfil. Vejam que Exatamente. ele gosta de falar no improviso, mas mentalmente, eu sei porque eu conheço e convivo com ele, ele consegue fazer uma organização mental do que ele vai falar. E ele simplesmente fala, eu, Glaciele, preciso de um roteiro. E nós vamos falar sobre a questão da roteirização. Você fazer um esquema, um passo a passo, para que você não fuja ao tema. Inclusive, um grave erro da oratória é você fugir ao tema. Você não respeitar o tempo, você fugir ao tema. Isso é desrespeitoso com o seu interlocutor. Então, para mim e para muitas pessoas, é imprescindível que você roteirize, tá? Roteirize o que vai falar. Ou, a exemplo do Vitor Hugo, que você faça um roteiro mental para que você consiga transmitir a mensagem. Porque tem muito ligado também ao medo, né? Que a gente tá falando. Por exemplo, insegurança, com certeza. Durante a pandemia eu escrevi 2 livros, um sobre produtividade e outro sobre inteligência emocional, tá? Então, eu comecei a fazer palestras sobre inteligência emocional. Eu já tinha um conteúdo, mas não era um conteúdo que eu vivenciava aquilo fazendo as palestras, que eu vinha de uma outra área do motivacional. Sim. E para estruturar minha palestra de inteligência emocional, eu tive que roteirizar. Isso me passou segurança. Então, eu tinha formado ali vários slides para começar a fazer. Então, eu não precisava ter o texto inteiro, mas eu precisava ter o tópico e ter estudado o tópico. Olha só a diferença. Então, por mais que eu sou do improviso, mas eu precisava e preciso sempre. Já estava introjetado o conteúdo, né? Sim, a gente atende hoje clientes que chegam com uma demanda que a gente precisa estudar o conteúdo. A gente pode ter algo na mente, só que precisa estudar justamente para quê? Para ter a clareza tanto para quem vai apresentar, como para o público. Senão Sem o público dúvida. fica confuso. E percebam que o que o Vitor Hugo falou é super importante. Nós estamos em constante aprendizado. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Foi o que a gente falou na introdução sobre a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele precisa ser aquecido, precisa ser motivado. A gente tem que estar constantemente lendo, estudando, pesquisando, sabe, conhecendo coisas novas. Quem gosta de viajar, viaje, conheça outros lugares, outras culturas, alimente, aqueça o seu cérebro, para que os seus neurônios formem sinapses e ele não amorteça, ele simplesmente... Gente, não tem coisa mais triste do que um cérebro simplesmente amortecido. É a morte, né? Tá parado, você não aquecer, você não instigar, você não incentivar. Então, o fato de vocês estarem aqui, já falamos sobre isso, já mostra e demonstra que vocês estão por sede de conhecimento, vocês são sedentos por conhecimento, querem aprender, querem se desenvolver. E isso é muito importante. Estamos em constante aperfeiçoamento, mas é claro que quando você trabalha um tema muitas vezes,
ele vai gerar naturalidade para você. Você vai ter tranquilidade para falar. E você já não precisa mais gastar o seu tempo roteirizando, porque aquilo está muito claro, a forma como você vai desenvolver o raciocínio. Você já tem clareza sobre isso. Mas até que você chegue lá, é preciso muito, muito, muito treino. Os grandes oradores, eles também passaram por essa etapa, não se engane, tá? Podem até ter facilidade para falar, mas eles também precisam de uma organização, uma logicidade de pensamento. E um dos principais segredos para ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória, seja em um grande público ou com uma pessoa, é tema da próxima aula, que é o rapport. É isso aí. Vamos entender como funciona o rapport.